Oi, gente, como estamos? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos adentrar agora no estudozinho de capacidade de processo por atributo. A gente já viu a capacidade de processo de variáveis, né? Que é aquele cálculo de CPK, CP, né? Toda aquela parte lá a gente viu. A gente viu também as cartas de controle para variar, viu as cartas de atributo para entender como é que se comporta por atributo. Agora vamos ver como é que calcula a capacidade por atributo. É simples, não é nenhuma conta mirabulosa não. Porque já que atributo é contagem, né? É mais números bom, ruim, alto, baixo, é coisa de contagem. Então, vamos adentrar agora nessa capacidade por atributo. Capabilidade ou capacidade, como queira que seja, né? Por atributo. Então, ó, existem as métricas, né? O que faz a gente medir, como medir essa capacidade. E o que é essa métrica? Deixa eu pegar aqui no meu laser. Apontador a laser é uma forma clara de traduzir a situação da capacidade de se manter dentro das especificações de um produto, de um processo ou da própria empresa. Uma métrica, uma forma clara de traduzir a situação. Não medir e eu enxergar aquele número como o CPK e o CP que vocês aprenderam, né? Quando vocês enxergam o número de CPK, ele traduz o se está bom ou se está ruim, né? Se está atendendo, se está capaz ou está incapaz. Tipo CPK igual a 1, ele é escassamente capaz, tá lembrado? Igual a 1, a curvinha tá tocando já no limite. Qualquer coisinha a mais, qualquer piscadinha de olho, o processo pode cair fora. Um processo acima de 1 já é considerado um processo capaz. Porém, para automobilística, o processo já... Deixa eu apagar aqui meu celular que tá gritando, né? Também para automobilística, acima de 1.33 é que eu considero um processo capaz, tá lembrado disso? E acima de 1.67 para dados especiais. Estou falando agora de dados por variáveis, né? Então vou voltar para dados por atributo. Então a métrica é para fazer isso. Parâmetro que também pode ser utilizado como benchmark. O que é o benchmark? Benchmark é quando você quer se comparar com alguém. Então, se teu processo, o teu produto tem um CPK de 1 e o produto do fornecedor, o outro fornecedor que é concorrente teu tem um CPK de 2, pronto, 2 é o teu benchmark. Você vai correr atrás de ter esse 2 também e começar a fazer alguma coisa para melhorar. Então, é um parâmetro que também serve como benchmark, né? Ó, estas métricas também podem ser utilizadas como metas, claro. O benchmark é 2, qual é a tua meta? Chegar no 2. Se você está em 1, chegar no 2. E pode-se comparar os valores do início e do final do projeto para avaliação do desempenho do mesmo. Também é uma métrica, por exemplo, voltando lá para o CPK. Você analisou o seu processo e viu lá que o CPK era 0,8. Guardou porque o processo estava naquela data como estava. Depois passou um mês estudando, trabalhando, modificando, melhorando. Depois quando você melhorou e foi rever de novo o CPK, deu 1.75. Opa, então saiu de 0,8 para 1.75. Aí você comprova a melhoria, entendeu? Então ele serve como uma métrica, também pode comparar parâmetros. Então, vamos continuar. Conceitos. Vamos ver alguns conceitos interessantes de atributo que vocês vão ter que estar na cabeça, na veia. Unidade de produto, um item que está sendo processado, ou um produto ou um serviço final. Um carro, um navio, uma sala pintada, né? Um telhado coberto. É um produto ou um serviço, tá? Uma caneta, uma bola, é um item. Isso é chamado de unidade de produto. Defeitos, falhas contáveis associadas a uma única unidade. Defeitos, o que é um defeito? Por exemplo, você fez um celular, mas no celular pode estar com o touch, né? O touchzinho pode estar com defeito. O som pode estar com defeito, está com ruído. Por exemplo, ele está lento, está sobrecarregado, está lento, ele está travando. Então são defeitos, são vários defeitos dentro da mesma unidade de produto. Então defeito é uma falha contável, né? Associada a uma única unidade, quer dizer, está ligado a uma única unidade. Um carro, quantos defeitos pode ter um carro? Centenas de milhares de defeitos pode ter um carro, né? Então um carro pode ter vários defeitos. Defeito na porta, um arranhão na porta, um amassado na porta, a embreagem tá raspando, o motor
não é econômico, está consumindo muito. Então, todos os defeitos que pode ter dentro da unidade. Dentro da unidade. E defeituosos, total de unidades com defeitos, independente da quantidade de defeitos da unidade. Quer dizer, eu posso ter um celular defeituoso, porém ele tem 5 defeitos. Outro celular defeituoso só tem 2 defeitos. Um celular defeituoso só tem um defeito. Então eu tenho 3 defeituosos. Agora, defeitos eu vou ter vários. Tá? Então, defeituoso é o produto. O computador é um defeituoso, mas ele está com defeito na entrada USB, está com defeito na saída de som, está com defeito na tela, está trincada. Ele tem vários defeitos, mas o produto é defeituoso. E oportunidade de defeito é cada especificação para satisfazer o cliente. Por exemplo, uma caneta, uma coisa assim, uma caneta. A tampa tem que ficar bem presa na caneta. Ela tem que riscar. A tampinha de cima que tampa o fundo da caneta tem que estar presa lá, não pode soltar. Então, o diâmetro da caneta, a cor da tinta, tudo é especificação. Cada especificação dessa é uma oportunidade de gerar um defeito. Então a gente chama de oportunidade de defeito. Imagine um eixo liso com um diâmetro de 30 e um comprimento de 50. Então quais são as oportunidades de defeito? Primeiro, o comprimento de 50, ele pode ficar maior ou menor, então já é uma. O diâmetro de 30 pode ficar menor ou maior, já é outra oportunidade de defeito. A matéria-prima, porque podem trocar e fazer matéria-prima diferente, é uma oportunidade de defeito. A composição química da matéria-prima correta, mas a composição está com defeito. Já encontrei 4 oportunidades de defeito. Ele pode ter uma trinca no eixo? Pode, então mais uma oportunidade de defeito. Já encontrei 5 oportunidades de defeito. Tá? Então é as características que tem no produto que podem gerar defeitos. Se você imaginar num carro, imagine quantos milhares de defeitos pode ter um carro, quantas características tem dentro de um carro. Entendeu? Um exemplo de um eixo pequenininho, mas você vai para um carro, vai para um navio, você vai encontrar centenas de milhares de oportunidades de defeito. Vamos lá. Então, observação, uma unidade defeituosa pode possuir mais de um defeito, foi o que eu falei, né? Então, principais métricas: DPU, defeitos por unidade; DPO, defeitos por oportunidade; DPMO, defeitos por milhão de oportunidades; e PPM, passos por milhões de eventos. Vamos fazer cada um desses para você entender direitinho o que é que significa. Então, um exemplo para a gente entrar nesse assunto. Uma loja varejista vende produtos de diversos tipos e marcas. O gerente de vendas decidiu verificar o índice de erros das notas fiscais de balcão, notas manuais. Ele quer verificar o índice de erros das notas fiscais de balcão, notas manuais. Depois que a gerência de contabilidade lhe informou da dificuldade de processar as notas na controladoria. Quer dizer, a turma da contabilidade estava invocada porque está difícil de processar nota. Então vamos ver lá, o que está acontecendo com essas notas, né? O gerente realizou uma amostragem de 1.200 notas e detectou que 300 notas tinham pelo menos um defeito. Então, se 300 notas têm pelo menos um defeito, são 300 notas defeituosas. Eu peguei uma amostragem de 1.200 e encontrei 300 notas defeituosas. E cada nota tem pelo menos um defeito. Os defeitos inspecionados foram se as notas eram rasuradas, eram ilegíveis e se havia falta de quantidade de produtos. Então tem rasuras, ilegível e falta de quantidade de produto. 3 possibilidades de erros, 3 oportunidades de erros. Pode errar para rasurar, pode errar de ser ilegível e pode errar na quantidade de produto. Com base nas informações acima, calcule o DPU, PPO, PPM, DPO, DPMO. E para o gerente saber como anda os defeitos do processo de notas fiscais manuais. Vamos calcular isso aqui para o gerente entender como é que anda os defeitos de notas fiscais. Como é que a gente faz? Primeira coisa, DPU é número de defeituosos sobre número de unidades. Essa é a fórmula. Pegar a quantidade de defeituosos, está lembrado que era 300? Voltando aqui, foram 300 notas fiscais defeituosas, que tinham um ou mais de um defeito. Então 300 sobre 1.200 igual a 0,25. Isso 0,25 é o DPU, defeitos por unidade.
Então 25%, se eu anotar aqui, 25%. Quer dizer que a cada 100 notas fiscais, 25 vão estar defeituosas. Esse é meu DPU. É muita coisa, né, gente? E o PPM, número de defeituosos sobre o número de unidades, que é o mesmo que o DPU, vezes 1000, vezes 1 milhão. Eu pego o número de defeituosos, que é 300, sobre 1.200, vezes 1 milhão, 250 mil. Eu estou transformando o meu DPU em PPM, unidades por milhão. Tá? É só pegar o DPU, que é 300 sobre 1.200, que está aqui, 300 sobre 1.200, e multiplicar por 1 milhão. Então, qual é o teu PPM? 250 mil. Quer dizer que a cada 1 milhão de notas que forem processadas, 250 mil vai estar com problema. De novo, continua sendo os 25%, né? Só que é uma linguagem diferente. É uma linguagem diferenciada, tá? Que a gente usa muito na parte de atributo. DPU 0,25 ou 25%. PPM 250 mil, porque eu multiplico o DPU por 1 milhão. Agora DPO, defeitos por oportunidades. Então, pega os defeituosos e divido por número de oportunidades versus número de unidades. Opa, agora entrou o número de oportunidades de defeito. Então, ó, o DPO é quanto? 300, que é os defeituosos, sobre quem? Não são 3? Foram 3 rasuras, ilegível quantidade de produto na nota, que erravam. São 3 oportunidades. 3 oportunidades vezes 1.200, que era a quantidade de unidades, 1.200. Então, 300 vezes dividido por 3 vezes 1.200 dá 0,083. Quer dizer, eu podia dizer que isso aqui era 8,3%. Veja como diminuiu em relação a DPU, né? Por quê? Porque agora eu tenho um número de oportunidades, né, que aumenta aqui o denominador. Acaba diminuindo o número. Então eu tenho 25% de DPU e tenho 8,3% de DPO. 8,3% de DPO. Quantidade, então já diminuiu. Se você achar interessante que você se garante com isso, mas para mim o problema é esse aqui, ó. 25% das notas tem problema. E essas notas é que geram retrabalho. Geram sucata, geram retrabalho. Tá? Aqui é para ter uma ideia em relação às oportunidades de defeito. E o DPMO, eu pego o DPO e multiplico por 1 milhão, 83 mil. Veja que é menor do que o PPM, né? Porque o PPM é a unidade defeituosa sobre a quantidade da amostra. O DPO já seria o número de defeituosos sobre o número de oportunidades vezes o número das unidades. Aí já diminui aqui. Então, aqui estão as capacidades do nosso processo, gente. É assim que se mede a capacidade do processo em relação a atributo. Não tem como fazer aquele cálculo de CPK, nem aquela curva lá, não tem. A questão é essa aqui. A gente tem que fazer. E aí daqui a gente tem que perceber se nosso processo admite 25% de erro. Será que admite 25% de falha no nosso processo? Será que a gente consegue vender um produto? Será que a gente consegue viver com 25% de falha? Então você vai ver o seu custo-benefício e traçar a sua meta. Por exemplo, não, minha DPU que eu aguento aqui é só 5%. Então se você só aguenta 5% de DPU, então ó, você tem que melhorar o processo. Então, notas fiscais manuais, aí vai lá que você implante um serviço de notas fiscais eletrônicas, e isso cai bastante. Às vezes cai muito porque riscar, escrever, a pessoa escreve com um número diferente, cada um tem uma caligrafia diferente, então você aplica um sistema, aí isso pode cair muito e cair lá para os 3%, 2%, você, opa, aqui eu consigo viver, mas com 25% é complicado. Tá? Então esse é o método de você calcular os seus capacidades de processo por atributo. Outro exemplo aqui, ó. Na produção de garrafas PETs em uma indústria de plástico, notou-se que havia muito desperdício de garrafas com defeitos. Um Greenbelt, olha, foi um Greenbelt, foi chamado para avaliar os desperdícios e por fim criar um indicador para determinar o nível de desperdício. O mesmo registrou desperdício como bolhas, rugas, parede fina, coloração e furos. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades de defeitos. Pode vir com a bolha, pode vir com a ruga, pode ter a parede fina, pode ter a coloração mudada e furo. Após
ter analisado um lote de 3.000 garrafas, onde 200 foram segregadas. O Greenbelt constatou que cada garrafa segregada tinha pelo menos 2 defeitos dos listados. Olha a confusão. De posse desses dados e sabendo que você é um especialista em estatística de processos, calcule os índices DPU, PPM, DPO e DPMO da produção de garrafa PET. Eu joguei para cá já os valores, né? São 3.000 garrafas PETs, 200 defeituosas e 5 oportunidades de defeito: bolha, ruga, parede fina, coloração e furo, certo? Então, gente, como é que eu calculo aqui meu DPO? Deixa eu pegar aqui a caneta. Cadê tu, caneta? Caneta. Vou botar ela preta. Caneta preta. Então, gente, como é que eu calculo aqui? Ó, o DPU, número de defeituosos sobre o número de unidades, não é isso? Então aqui, ó, vou botar acima aqui. Número de defeituosos, 200. 200 sobre quanto? 3.000 que foram unidades. 3.000. 3.000. Quanto é que dá isso aqui? Se eu cortar esse 0 com 0, se eu cortar 0 com 0, 30, 2 sobre 30, 2 sobre 3 dá 0,6, 2 sobre 30 dá 0,06, vai dar um 6, 6, 6, 6, 6, então vou botar aqui um 7. 0,067. Esse é o meu DPU, ou 6,7%, né? Se eu quiser colocar em percentual, 6,7%. E o meu PPM? É só eu pegar esse 6,7, que é o 0,067, né? Que é o número defeituoso vezes unidade, e multiplicar por 1.000, que vai me dar quanto? Vou andar 1.000, vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar 0,67 e andar 1, 2, 3, então 67. São 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 67.000 ppm. Então, o ppm meu é 67.000. Quer dizer que a cada 1 milhão de peças produzidas, quer dizer, a cada 1 milhão de garrafas produzidas, 67.000 estará com problema. E com um desses defeitos aqui, 2 ou mais defeitos, mais 67.000 serão defeituosas. DPO, oportunidade de defeito, né? Então, defeituoso, que seria defeituoso quantos? 200. Eita, que traço ridículo. Vamos apagar esse traço aqui. Borracha nele. Voltando lá para a caneta. Caneta. Ó. Menos ridículo, né? 200. Sobre quanto? São 5 oportunidades. Quantas oportunidades? Bolhas, rugas, parede fina, coloração e furos. 5. Vezes quem? Vezes 3.000 garrafas. Cinco vezes 3.000. Quanto que dá isso? Vou pegar aqui uma calculadora para a gente fazer de vez. Então, gente, vai dar o quê? 200 dividido por 5 vezes 3.000. Olha, 0,013, gente. Então, 0,013. Vai dar uma dízima aí, 13, 3, 3, 3, 3, 3. Vai ignorar esse 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, esse é o meu DPMO, ou 1,3, tá vendo? Se eu dividir por 100, dá 1,3%. E quem é agora meu DPMO? Eu multiplico esse 0,013 por 1 milhão, que vai me dar quanto? Deixa eu botar o 13 aqui. Ó, 6 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13.000. DPMO, DPO. Então,
ppm, que é número de defeituosos sobre a amostragem. Então estou relacionando defeituoso mesmo, produto com defeito. Então tenho 67 mil. Quando eu vou enxergar por DPMO, jogar o número de oportunidades no meio, vai para 13 mil. Claro, o que você tem que resolver é isso aqui, ó. As bolhas, as rugas, a parede fina, a coloração e os furos. Tem que descobrir qual é a causa. Primeiro descobrir qual é o pior desses. Imagine que parede fina é o maior, então você vai trabalhar em parede fina, vai reduzindo. Porém, você tem um valor que você tem que botar na cabeça, esse aqui, ó. 67 mil produtos estão sendo jogados fora ou recuperados. Está me dando retrabalho, tá? Então, esse é o valor ferrenho, aquele valor que você quer correr atrás. Esse está em relação ao DPMO, tá? Aí ele fica mais ameno. Mas já aqui você calculou a capacidade do processo, tá, gente? Qualquer dúvida, vai no Telegram e manda pra gente lá. Gente, vamos ver aqui o cálculo do nível sigma desse processo por atributo. Facinho, facinho, facinho. Então, ó, essa tabela aqui é uma tabela bem parecida com a outra que vocês viram lá na frente, que tem o CPK, tem o DPMO, né? Lá tem o CPK, tem o nível sigma. Então aqui, ó, CPK short term, isso é curto prazo, tá lembrado? É quando você calcula o CPK da amostra. Vai me dar um real longo prazo, ó, de defeitos. Aqui defeitos, 691 mil, quando o CPK for 0,33, que é muito baixo, né? Um CPK aprovado, capaz já é 1, já começa a ser 1. 0,33 já é muito baixo. Já me gera 691 mil ppm, quer dizer, a cada 1 milhão eu tenho 691 mil. Percentual de 69%, praticamente isso aqui é 69%, né? Então 69% é o defeito de longo prazo. Nível sigma 1, mas para curto prazo. O nível sigma é 1 para curto prazo. Quando eu levo para longo prazo, eu tiro 1,5. Então o nível sigma real, deixa eu voltar aqui com o meu apontador a laser que é melhor. O nível sigma real, que é o longo prazo, ele é o nível sigma curto prazo menos 1,5. Quer dizer que aqui, quando eu tenho um CPK 0,33, na realidade eu tenho um nível sigma de menos 0,5. E aqui ele vai crescendo, tá? Ó, um CPK de 2 vai me dar um DPMO de 3,4 com ppm, que é isso aqui em percentual. Porém, ó, é um nível sigma 6, porém, na verdade esse nível sigma 6 é um 4,5, tá? Então você calcula o nível sigma real longo termo com 4,5. Então como é que eu calculo no Minitab? Eu posso fazer isso no Minitab, tá? Então, pegar o exemplo do nota fiscais. Foi 250 mil, né? O número de defeituosos vezes 1.000, 300, deu 250 mil. Só que o ppm é 0,25, né? ppm, 250 mil, 0,25, 25%. Produtos com defeito, a gente descobriu isso. Lá no exercício dos fiscais, a gente tinha 25% de defeitos. Só que eu preciso, para fazer o cálculo, da parte do rendimento, da parte boa. Então, se 25% é os defeitos, então 75% é os conformes, né? É o rendimento, é quanto eu consigo fazer de notas fiscais boa. De 100 notas, 25 eu tenho que retrabalhar, ou rasurar, refazer, e 75 elas estão boas. Então a gente vai utilizar o Minitab, e essa função necessita que eu tenha os conformes. Então, claro, você calculou o ppm, que esse é um percentual, você calculou o ppm 25%, você tem um rendimento que você subtrai de 100. Sempre você terá isso aqui, não tem mistério, né? Calculou o ppm, deu 13%, ppm 13. Então quem é o rendimento? 13%, 100 menos 13, 77%, 87% é o conforme. Então sempre vai ser assim, tá? Então, qual é a função, gente? A gente vai lá em cálculo, né? Distribuição de probabilidade normal. Vai aparecer essa telinha aqui. Então sempre você vai colocar aqui na probabilidade acumulada inversa, já que eu peguei o inverso do defeito. A minha média vai ser sempre zero, que eu estou fazendo uma distribuição padrão, então média zero. Meu desvio padrão vai ser sempre 1 aqui, porque eu estou contando de 1 em 75%. Então constante de entrada é onde eu coloco o meu 75%. Gente, 75% eu não coloco 75, eu coloco 0,75. Então nunca, em canto nenhum do Minitab,
ele vai receber o número percentual, sempre vai receber o número decimal. Então sempre você vai colocar aqui, para fazer esse cálculo, probabilidade acumulada inversa, média 0, dividido padrão 1. E aqui a constante que é simples, que é o que dá um ok. Quando der um ok, ele vai aparecer aqui, ó, não para, ó, menor ou maior que isso aqui, 0,67. Esse vai ser o nosso nível sigma, 0,67. Para um ppm de 0,5%, de 25% de produto com defeito. Onde é que está ele, ó? O 0,67 está entre 0,5 e 1,5. 250 mil está entre 308.066. Então está mais perto do 308 do que do 66, né? Está mais perto do 0,5 do que do 1,5. Então aí você calcula. Aqui já é o cálculo exato, 0,67. Então quando vocês fizerem esse trabalho com o atributo, vocês podem calcular esse nível sigma aí, né? Dessa maneira. Agora vamos ver como é que é o nível sigma, né, da fabricação da garrafa PET. E qual é o nível sigma da fabricação da garrafa PET? Voltando lá para ver o nível sigma, ó, 6,7, né, que foi da garrafa PET, não é isso? Isso, 6,7 foi a garrafa PET. 6,7 de defeitos, 6,7% de defeitos. Então, voltando lá para garrafa PET, PET. Vamos abrir aqui o Minitab. Deixa eu fechar esse que estava aberto. Vou abrir outro aqui, limpo. Abri o Minitab. E 6,7 é cálculo, distribuição de probabilidade. Aqui é a função, né? Cálculo, distribuição de probabilidade normal. Probabilidade acumulada inversa, média 0, dividido padrão 1. Constante de entrada. Gente, 6,7 eram os defeitos. Então eu preciso da parte rendimento, da parte boa. 6,7, 100 menos 6,7 dá quanto? Dá 93,3. 93,3. Então aqui eu vou botar um 93,3. Opa. 0,933. É isso? Vou ter tem 100. Vamos lá, gente. Calcula aí, né? 100 menos 6,7. Então, 93,3. Então, 93,3, 0,933. E dou um ok. Gente, sempre aqui eu coloco o que? O rendimento. Eu calculei o ppm lá 6,7. E aqui eu calculo o rendimento 0,933. Então dá um ok. Olha quanto é que deu agora o nosso ppm. ppm, ó. O nosso sigma, nível sigma 1,49. Esse já é o nível sigma real, 1,49. Não, né? Muito bom, porque eu tenho um ppm muito baixo nesse 6,7. Não é tão baixo, mas é 6,7 em relação a uma garrafa PET. Eu não sei como é que é na realidade a fabricação da garrafa PET, mas pode ser que seja mais ou menos. Mas vamos considerar que seja bom. Então aqui é o cálculo, aqui é o nível sigma. Que nível sigma é a fabricação da garrafa PET? 1,49. 1,5 você pode considerar. Tá, gente? Esse é o cálculo, facinho. Calc, distribuição de probabilidade, normal. Probabilidade acumulada inversa, média 0, de padrão 1. Entra com a constante. Que constante é? O rendimento, o que foi bom. 6,7 era o ruim, então para 100 é 93,3, que é o 0,933. Dá o ok, ele calcula isso aqui. Esse aqui é que é o nosso nível sigma para atributo, ok, gente? Voltando lá, da garrafa PET que a gente fez. Pronto, ok, gente. A próxima aula que a gente vai ver agora, entrar nos exercícios de fixação. Agora sim que a gente vai entrar em vários exercícios que a gente vai ver. Vai rever um monte de coisa agora. Vai ser bom pra gente, pra trabalharmos e voltarmos com todos os assuntos aí, tá, gente? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida lá, manda no Telegram pra gente, tá? Um abração, beijo no coração. Bye, bye.